Eu quero, nessa oportunidade, neste domingo, cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesta sublime oportunidade, na continuidade da nossa reflexão sobre o livro de Apocalipse, continuamos no capítulo de número 1, versículo 13 a seguir. Nós paramos na data de ontem no versículo 12, hoje nós vamos continuar no versículo de número 13. Ontem falamos até sobre os castiçais de ouro, paramos na palavra ouro, agora seguimos no versículo 13, que diz o seguinte: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos de um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O versículo 13, então, quando nós lemos aqui que no meio dos 7 castiçais, falamos na data de ontem que os castiçais representam a igreja, porque a própria Bíblia diz, não é nós que estamos dizendo que os castiçais são a igreja. A Bíblia está dizendo no versículo 20 que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então o castiçal é a igreja. E quando a Bíblia diz aqui, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quando João ele viu os 7 castiçais, na sequência, um ao lado do outro, representam as 7 igrejas, que elas são igrejas representativas da igreja em todas as épocas da história da humanidade. E ele viu no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Quem usou essa expressão aqui foi o próprio João. E João, ele tinha uma familiaridade com o próprio Jesus, pois ele teve essa caminhada com Jesus e ele lembrava perfeitamente de quem que era essa pessoa, um semelhante ao Filho do Homem. Quando a Bíblia fala de Filho do Homem, fala daquele um que se fez homem, nasceu de uma mulher, nasceu, cresceu, desenvolveu, sofreu, teve dores, teve angústia, foi tentado em tudo, mas em nenhum momento cedeu à tentação, em tudo ele foi fiel. Agora, por que ele é filho do homem? Porque ele se fez homem como qualquer um de nós. Ele se fez um ser humano para ser tentado em tudo, para sofrer as agruras, as dificuldades de qualquer pessoa humana aqui. E quando diz filho, com letra maiúscula, significa que ao mesmo tempo ele era Deus, mas ele tinha a sua missão, cumpriu a sua missão, e ele viu esse Filho do Homem, que representa então o próprio Senhor Jesus Cristo, representa ele, que ele estava no meio dos 7 castiçais da igreja. E nós extraímos essa preciosidade aqui da Bíblia Sagrada, que no meio da igreja está Jesus. Então existe uma presença maravilhosa do próprio Jesus, que ele está no meio da igreja. Ele viu no tempo presente, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus está presente na tua vida. Jesus está presente na igreja. Jesus está presente no meio do seu povo no mundo todo. Não importa os nossos irmãos hoje, aonde estejam, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade, em qualquer região,
esteja em angústia, esteja no leito de dor, no leito de enfermidade, esteja no hospital, esteja em casa, esteja trabalhando, esteja longe de casa, Jesus está presente. Essa é uma promessa maravilhosa, um consolo maravilhoso. Nós temos lugares no mundo hoje onde a igreja passa por uma perseguição atroz. Nós temos lugares onde a igreja está sendo dificultado a sua caminhada. Todavia, nós temos a garantia pela palavra. E esse texto que nós extraímos aqui do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, que no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, está Jesus. Continua na sequência: vestido até os pés de um vestido comprido. Fala do símbolo da santidade que a Bíblia utiliza. Na época era uma veste sacerdotal, e como sacerdote ele intercedia. Como sacerdote ele procurava levar as pessoas até diante de Deus, como um homem de Deus. E o próprio Jesus está dizendo aqui que ele estava vestido até os pés de um vestido comprido. E a Bíblia diz que hoje ele, com letra maiúscula, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Fala da verdade, fala da justiça com letra maiúscula, fala do sentido de equidade, fala do sentido de verdadeiramente agir de uma maneira correta. Isso é um atributo exclusivamente divino. Esse é um atributo exclusivamente com letra maiúscula da parte do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Fala do sentido de eternidade. João, quando viu isso aqui, Jesus leva ele para ver no final dos tempos. No final dos tempos. E lá estava Jesus. Agora, o sentido como está colocado na Bíblia aqui é porque Deus, ele era lá no princípio. Deus continua sendo, e Deus, ele é eternamente. Ele jamais mudou, jamais mudará. O Deus eterno continua soberano, continua regendo, continua orientando e dirigindo tudo para a glória do seu nome. E diz aqui: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Note bem aqui que nenhuma pessoa pode ter esse atributo. Esse é um atributo exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha os seus olhos, ele tem os seus olhos como chama de fogo. Todo conceito humano, ele é um conceito limitado. Todo conceito que as pessoas têm de qualquer valor, seja do conceito de verdade, do conceito de justiça, do conceito de equidade, do conceito de harmonia, vários conceitos abstratos, são conceitos limitados. E eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que esse é um aspecto muito importante. Hoje existem, por exemplo, existem grupos de pessoas que eles, através de uma decisão pessoal, através de uma decisão de grupo, através de decisões que as pessoas tomam, as pessoas adotam um modo de vida confiando que, através de um conceito de justiça, as pessoas vão alcançar uma perfeição e lutam por um mundo melhor. Todavia, a palavra de Deus, através desse texto aqui, nos chama a atenção que todo conceito humano, ele é um conceito que ele é falho, ele é um conceito limitado. Existem pessoas, por exemplo, grupos de pessoas, instituições, que procuram chegar ao aperfeiçoamento através da prática da verdade, da justiça,
sob a ótica humana, sob a ótica legalística, sob o aspecto formal, sob o aspecto eminentemente humano. E através desse aperfeiçoamento, eles tentam chegar ao que eles chamam de uma luz, de uma claridade, de um aperfeiçoamento da sua existência e aperfeiçoamento da humanidade. Todavia, o próprio sentimento de justiça do homem, ele é falho. Ele é falho. Por quê? Porque o homem não consegue ver tudo. O homem não consegue ver muito longe. Eu consigo ver até naquela parede, não consigo ver mais atrás daquilo. Portanto, é um conceito que ele é limitado, o conceito humano. Portanto, o conceito de justiça meramente humano, ele é baseado no entendimento que ele também é limitado, que também ele é humano, que ele é falho. A pessoa humana, por mais que um determinado grupo possa contribuir com ideias, com conceitos, com definições, todavia, é baseado no entendimento meramente humano, que ele possui uma limitação muito grande. Nosso conhecimento, ele possui uma limitação. O nosso modo de ver a realidade, ele é limitado. Agora, a Bíblia vem dizer que os seus olhos, os olhos dele são como chamas de fogo. Então, nós temos que ter essa consciência de que Jesus, ele entra, ele olha o nosso coração, ele vai lá dentro das intenções, no recôndito, e sabe qual é a intenção do nosso coração, sabe qual é o propósito do nosso coração, o nosso ideal, e ele julga não por aquilo que nós exteriorizamos, por aquilo que nós apresentamos exteriormente, mas ele olha e vê o nosso coração lá no íntimo, lá no recôndito, onde ninguém pode ver. Nós temos então, de um lado, pessoas que buscam aperfeiçoamento, que buscam se desenvolver através dessa forma do entendimento humano, mas nós temos de um outro lado um Senhor que ele consegue ver tudo, e ele entra lá no íntimo, lá no coração dessas pessoas, e ele demonstra que mesmo que a pessoa lute, se esforce, batalhe, lute a vida toda, mas a pessoa precisa reconhecer que a nossa visão ela é míope, que a nossa visão ela é pequena, e nós temos um Senhor que ele consegue penetrar lá no íntimo do coração do homem, e ele comunica para o coração do homem que nós temos necessidade de um Salvador. Davi foi uma pessoa emblemática, uma pessoa que ele exerceu um papel muito importante na história do povo de Israel, mas ele chegou o dia que ele reconheceu: se eu for lá no profundo do mar, ou se eu subir lá nas estrelas, eu posso tentar me esconder aonde for, aí a tua presença também está, aí o Senhor também está. E eu chamo a atenção de cada um de vocês nesta oportunidade, com muito respeito, com muita consideração. A palavra está nos dizendo que ele, como chama de fogo, ele penetra até no íntimo do coração, da alma, do espírito de cada indivíduo, revelando de uma forma maravilhosa o seu propósito na vida das pessoas. A pessoa pode se esforçar tanto quanto for no lado humano, mas vai ser uma luta inglória, vai ser uma luta que ela vai passar, vai ser uma luta, por mais que a pessoa lute pela justiça humana, sempre vai ser uma justiça com letra minúscula. Por mais que a pessoa lute pela verdade, sempre vai ser uma verdade com letra minúscula, uma verdade limitada. Agora, se a pessoa confiar na justiça divina, aí sim é uma justiça com letra maiúscula. E ele julgará, não de acordo com a ótica humana, que ela é falível, mas julgará de acordo com a ótica divina. Por isso a Bíblia diz: não te estribes no seu próprio entendimento, não te estribes no teu próprio conceito de vida, não te estribes no conceito que o grupo tem, que as pessoas têm, que uma organização tem, que uma instituição tem. Não confies nisso, porque isso é falha demais.
Isso é limitado demais. Vai chegar um momento que isso vai te deixar na mão. A pessoa pode confiar em determinados arranjos que as pessoas fazem na vida, e aquilo pode ser útil para a pessoa durante 10, durante 20, 30 anos da sua existência. Talvez não mais do que isso. Mas chega um momento que a pessoa vai lá para a UTI do hospital, a pessoa repensa e a pessoa vê o erro que a pessoa cometeu ao confiar e estrivar no seu próprio entendimento. Por quê? Porque a pessoa vai ver que lá cai toda forma de entendimento e de compreensão humano. Ele vai ver que foi fraco demais diante da grandiosidade, da preciosidade daquilo que Deus tem preparado para os seus. E quem é que alcança isso? É aquele que é humilde de coração, aquele que é sincero, aquele que chega diante de Deus com humildade, confia naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, aquele que entra pelo caminho do Calvário, entra pelo caminho da cruz, se humilha, se renuncia a si próprio, aceita o que Ele fez. Aí sim, o Senhor, Ele perdoa a tua vida, restaura a tua vida e te ensina um caminho de humildade, de renúncia, mas um caminho de bênção que tu trilharás. E quando terminar a tua existência aqui na terra, tu terás um Salvador lá no céu. Eu costumo afirmar, quando eu estou ensinando, que todo arranjo humano, ele é válido por uma fase da vida, uma época da vida. Só que nós não podemos confiar num arranjo humano que ele é válido por uma fase da vida e que me deixa na mão no momento que eu mais preciso. Então, o sentimento de eternidade, ele está presente no coração da pessoa. A pessoa pode ser um agnóstico, a pessoa pode ser ateu, a pessoa pode ser incrédulo, a pessoa pode ser livre pensador, a pessoa pode ser um positivista, a pessoa pode ser um agnóstico, a pessoa pode ser o que for. Qualquer forma de pensamento. A pessoa pode ser um legalista, a pessoa pode ser um formalista, a pessoa pode ser qualquer corrente de pensamento. Só que chega no momento, no dia que ele vai partir para a eternidade, uma hora antes dele partir para a eternidade, ele entra em angústia. Eu tenho, a gente tem acompanhado exemplos de pessoas na história, no tempo atual, de pessoas que adotaram um modo de vida, adotaram um conceito humano, adotaram um barquinho para si, para navegar nas águas desta vida. A pessoa é livre? É livre. A pessoa tem um livre-arbítrio. A pessoa pode adotar o caminho que a pessoa quiser. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a entrar pela cruz do Calvário. Ninguém é obrigado a aceitar a graça. Ninguém é obrigado a aceitar a misericórdia de Deus. A pessoa é livre. Se a pessoa quer adotar o caminho do positivismo, pode adotar, pode seguir. É um caminho válido, vai muito bem. Por 10, por 15, por 20 anos, a pessoa pode seguir esse caminho. A pessoa quer adotar o caminho do agnosticismo? Pode adotar? Pode, perfeitamente. A pessoa pode adotar o caminho do livre pensamento? Pode. A pessoa pode adotar qualquer ideologia de vida que quiser, qualquer conceito de vida que quiser. Só que isso é um conceito que ele vai bem enquanto a pessoa está forte, a pessoa está com saúde, enquanto o mar ele não se torna revolto. Quando surge uma circunstância na vida, ele vai ver que tudo isso é falho. Hoje existe uma tendência do determinismo, do positivismo ideológico, que afirma que a humanidade ela vai gradativamente avançando uma etapa após outra, ano após ano, geração após geração. Agora, tão logo surge uma pandemia do coronavírus, a pessoa já olha e já pode repensar que na realidade não é isso que ocorre na efetividade, na prática. E a pessoa já fica com o seu barquinho inseguro. Por quê? Porque adotou um meio humano, adotou um conceito meramente temporário de sua vida.
Agora, o que a Bíblia nos chama a atenção é que nós não podemos adotar em nossa vida um conceito que seja válido para nós apenas por uma fase da vida. Eu preciso confiar, eu preciso adotar, eu preciso, através do meu livre-arbítrio, procurar um meio que seja um meio que me conduza nesta vida aqui, nas oscilações, nas intempéries da vida, nas agruras da vida. Agora, quando terminar a minha jornada, eu tenha lá na eternidade. E a Bíblia diz que Deus colocou o conceito de eternidade no coração do homem e da mulher. Quando Davi, ele chega a dizer que a sua alma, a minha alma, clama por ti, ó Deus. A minha alma, o meu íntimo, o meu ser, clama por ti, ó Deus. Lá no profundo, a pessoa pode adotar uma corrente de pensamento que for, mas lá no íntimo, ele reconhece que isso é um meio falho. Lá no íntimo, ele sabe que isso não é por muito tempo. Lá no íntimo, e quando chega a enfermidade, ou uma enfermidade grave, ou ocorre algo na sua vida inesperado, ocorre algo que ele não espera, ele chega à conclusão de que aquilo foi um meio que ele adotou na sua vida, que não foi um meio viável para toda a vida, muito menos para a eternidade. Agora, quantas pessoas adotam o meio de vida, chega no último momento, a pessoa não encontra forças ou não encontra oportunidade. Não encontra oportunidade mais, porque pelas circunstâncias da vida, talvez não seja possível mais tomar essa decisão. Então, quando a pessoa pode adotar um modo de vida, uma escolha pessoal, ou aderir a um grupo, a pessoa pode perfeitamente. Só que quando a pessoa for surpreendido através de algo inesperado, através de um acidente automobilístico, por exemplo, um acidente qualquer, que lhe tira a oportunidade da existência em fração de segundos, a pessoa talvez não tenha mais essa oportunidade de ter tempo oportuno de clamar pela salvação eterna. Dessa forma, a pessoa ela pode estar perdida eternamente, porque a pessoa se segurou no meio exclusivamente humano. A pessoa pode adotar, por exemplo, um meio de vida no qual ele tente o seu aperfeiçoamento, tenta ser útil à humanidade através das boas obras. Pode perfeitamente, é um meio viável. Só que eu repito novamente, isso é um meio que é válido por uma fase da vida, por uma época da vida. Agora, isso não pode ser de forma alguma a tua opção considerando a eternidade. A pessoa pode adotar qualquer caminho, qualquer decisão, qualquer escolha, qualquer meio de vida. Todavia, preciso ser claro que a pessoa precisa buscar um Salvador, um meio que seja eterno. A pessoa pode fazer o bem? Pode. Agora, não confie nesse tripé para a salvação. Você tem que confiar na salvação, confiar naquilo que Cristo fez, porque a justiça humana, o conceito de justiça humana, o conceito de boas obras humano, ele é limitado. Ele é falho. A Bíblia chega a dizer lá, através do profeta Isaías, diz: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Por mais que a pessoa tente fazer todo dia praticar a justiça, todo dia praticar boas obras, praticar benevolência, praticar o conceito da solidariedade na sua vida, todavia isso é um meio acessório. Isso pode ser um meio, depois que você aceitou Jesus como Salvador, você pratica as boas obras por ser salvo. Você pratica as boas obras, você pratica a solidariedade, a benevolência, a fraternidade, conceitos humanos muito usados. Você pode praticar isso aí, mas depois que você aceitou Jesus como Salvador, recorre ao Salvador. Recorre ao sangue de Jesus, confia no Calvário, viva humildemente aos pés da cruz,
busque a salvação em Cristo, busque o batismo nas águas, fique em comunhão com Ele. Aí sim você pode praticar boas obras, mas não que essas te alcançarão a salvação. Quem vai te dar a salvação é a cruz do Calvário, é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, eu preciso ser bem claro contigo nesta oportunidade. É uma expressão, é um fundamento doutrinário que nós extraímos aqui do livro do Apocalipse, que os seus olhos são como chama de fogo, eles penetram até o íntimo da tua vida. Não te estribes no teu próprio entendimento, não te estribes no teu próprio conceito, mas confia unicamente, exclusivamente no Salvador com letra maiúscula. O barquinho da nossa vida, ele não pode ser um barquinho humano, não pode ser o barquinho das boas obras, não pode ser o barquinho do livre pensamento, não pode ser o barquinho do pensamento positivo, do positivismo ideológico, não pode ser o barquinho das boas obras, não. Eu preciso recorrer ao meio que é a cruz. Se eu recorrer à cruz, recorro a Jesus, reconheço que as minhas obras não me conduzem à salvação, reconheço que as minhas obras não me conduzirão à perfeição, não me conduzirão para o céu, reconheço que as minhas boas obras não trarão paz na minha alma, porque a paz ela só vem pela graça. Foi o primeiro versículo que nós estudamos no livro de Apocalipse. Nós temos que ter o versículo 3 do livro de Apocalipse. Eu preciso, para ter paz, eu preciso entrar pela graça, preciso entrar pela misericórdia. Aproveite esta oportunidade enquanto a porta está aberta na tua vida, e tu verás um caminho maravilhoso, mas é pelo caminho da renúncia, é pelo caminho da cruz, é pelo caminho da salvação em Cristo Jesus. Portanto, os seus olhos são como chama de fogo. Versículo 15: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. A sua voz como a voz de muitas águas. A voz do Senhor, ela é uma voz que ela é inconfundível, uma voz maravilhosa. Quando fala da voz de muitas águas, ela fala de uma voz que ela é ecoada e ela se ouve desde muito longe. Existem a voz de muitas águas, ela tem um aspecto maravilhoso. Nós tínhamos, por exemplo, em nossa região, há muitos anos atrás, as 7 quedas na cidade de Guaíra. E a história das pessoas naquela época, quando havia na época da colonização, relatam, por exemplo, que a voz das 7 quedas, elas eram ouvidas em determinados dias no meio da floresta, a 30 quilômetros de distância. As pessoas conseguiam ouvir a 30 quilômetros de distância o barulho da voz de muitas águas caindo nas 7 quedas. Agora, se esse era o barulho que João ele ouviu, com uma voz de muitas águas, se você vê o barulho das ondas do mar, se você está na margem do mar, você se distancia lá para as montanhas e você consegue ouvir lá nas montanhas, numa certa distância, você consegue ouvir o barulho das ondas batendo nas rochas, batendo na margem. Esse é o barulho das muitas águas. São barulhos, são uma voz que ela ecoa longe. A voz da salvação, ela ecoa. A voz da salvação, ela chega longe. A voz da salvação, Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, abriu os seus 2 braços, ele disse: está consumado, está plenamente realizada a obra da salvação. Eu tenho perdão a partir de hoje para toda a humanidade. Esta voz, ela ecoou, e ela continua ecoando hoje, mundo afora. Feliz é a pessoa, feliz é o homem, feliz é a mulher, que busca de todo o coração, busca de toda a sua alma, atende à voz do Senhor. A voz do Senhor, ela ecoa hoje, ela vai indo.
ela entra em corações mais distantes. A pessoa pode estar longe da civilização, mas a Bíblia diz: a minha alma clama por ti, ó Deus. A pessoa pode morar no alto de um prédio, lá no último andar. A pessoa pode pensar: aqui não chega nem poucas vozes, mas a voz do Senhor ecoa lá. A pessoa pode morar numa choupana, mas lá a voz do Senhor ecoa. A pessoa pode morar numa ilha deserta, lá a voz do Senhor ecoa naquele coração. A pessoa pode morar numa tribo distante, lá a voz do Senhor ecoa. A pessoa pode estar no hospital, a pessoa pode estar dirigindo o seu veículo, a pessoa pode estar trabalhando na fábrica, a pessoa pode estar trabalhando na indústria, estar trabalhando no campo, estar em qualquer atividade como for. A pessoa pode estar de férias, a pessoa pode estar durante o dia, a pessoa pode estar na madrugada, mas de repente às 4 da manhã o Espírito do Senhor desperta a pessoa e a pessoa não consegue conciliar o sono novamente. É o Senhor que está falando e a pessoa passa a pensar numa eternidade, a pessoa passa a se preocupar com a vida eterna. É uma maneira que Deus está falando. Deus usa a noite, Deus usa a madrugada para falar ao coração de milhões de pessoas. A noite não está em vão. A noite é para descanso, para muitas pessoas, outros estão no turno da noite trabalhando. Agora Deus usa o sossego da madrugada. É um instrumento de Deus para falar ao coração, quando tudo está quieto, quando tudo está parado, quando não há pássaro, quando não há som, quando não há nada disso. Mas lá a voz de muitas águas, ela vai na mente da pessoa, ecoa lá. E a palavra do Senhor, ela fala ao coração, fala à mente desta pessoa. Quantas pessoas ouviram a voz de Deus na madrugada? Quantas pessoas ouviram a voz de Deus através de um sonho? Quantas pessoas ouviram o convite de Deus através, quando estavam dormindo, não conseguiram, acordaram, não conseguiram conciliar o sono mais? Talvez seja uma oportunidade maravilhosa que Deus esteja falando ao teu coração. Quantas pessoas no decorrer da existência, a pessoa luta, a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa corre, praticamente não tem tempo de nada. Agora chega no momento, na madrugada, que Deus fala com ele, fala ao coração dele. A pessoa não precisa estar numa igreja, a pessoa não precisa estar num lugar onde está sendo falado a palavra de Deus, mas ali, essa voz de muitas águas, ela entra dentro do quarto. Pode estar com porta fechada, pode estar com janela fechada, mas a voz de muitas águas, ela entra lá e penetra até no coração da pessoa. Desta forma, Deus, ele fala de uma forma tão maravilhosa. E a palavra de Deus, ela traz essa preciosidade aqui, como o Senhor fala. Ouça a voz do Senhor na tua vida. O Senhor fala de uma forma tão audível, tão inconfundível, tão clara, como a voz de muitas águas, de diversas formas, diversas maneiras. Deus fala ao teu coração e à tua vida. Oh, não desprezes a voz de Deus. Se Deus numa madrugada te despertou e te fala da salvação, te dá um convite maravilhoso, oh, não desprezes a voz de muitas águas. Oh, não desprezes o convite de Jesus. Oh, não desprezes o convite da salvação. Se tu desprezares, pode ser que tu queiras buscar isso um dia e não encontrarás. Hoje, enquanto a porta aberta está na tua vida, oh, não desprezes, meu querido irmão. Ame essa voz do Senhor. As pessoas no corre-corre, pode ser que a pessoa vá desconsiderando essa voz, vá tentando anular, vá tentando deletar. A voz vem, a pessoa, através do livre pensamento, através do positivismo ideológico, a pessoa vai tentando deletar, vai tentando apagar, vai tentando camuflar, vai tentando fazer com que essa voz ela seja subjugada. Mas essa voz vai falando ao coração da pessoa. Chega no momento em que, pelas circunstâncias da vida, você não consiga mais aplicar tanto o teu positivismo ideológico, e essa voz continua falando ao teu coração.
Se Deus te conceder essa oportunidade, meu querido irmão, abra o teu coração, abra a tua vida, e o Senhor te abençoará, te perdoará e te concederá o meio eficaz, o meio vivo de você chegar à eternidade, quando você estiver transpondo o mar desta vida para a eternidade, o barquinho humano, o arranjo humano, o barquinho das boas obras, o barquinho do positivismo ideológico, o barquinho da instituição, o barquinho da organização do teu grupo não vai te conseguir transportar para o mar da eternidade. Você vai se afogar, o barquinho vai afogar e o grupo todo não conseguirá te ajudar. Recorra àquele que é poderoso, recorra àquele que é o Salvador com letra maiúscula, que pode te perdoar. Recorra hoje, busque hoje a salvação. Meu querido irmão, eu quero orar com você neste momento, onde você estiver. Ore comigo neste instante. Senhor, eu quero te louvar por esta oportunidade tão sublime neste dia de domingo. Nesta oportunidade, sei o que o Senhor está falando. A tua voz é como a voz de muitas águas. O Senhor fala durante o dia, o Senhor fala através da sua palavra, o Senhor fala através da internet, o Senhor fala através dos demais meios de comunicação, o Senhor fala através de um hino, o Senhor fala através da voz de outra pessoa, o Senhor fala através da natureza, o Senhor fala através das circunstâncias da vida, o Senhor ensina, o Senhor chama atenção, o Senhor repreende, mas o Senhor fala no recôndito do coração, na madrugada, no silêncio, quando tudo está quieto, quando a pessoa está solitária, quando os familiares não poderão ajudar mais, quando alguém não poderá te ajudar mais, mas o Senhor fala ao coração e te convida com amor: vem, filho meu, vem, filho meu, para o único meio que eu deixei, que é através da cruz, que é através da salvação em Cristo, que é através da graça redentora do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra na cruz do Calvário. Perdoa agora, purifica, restaura, escreva o nome deste querido irmão no livro da vida e que ele possa te desejar, servir-te de todo o coração, a partir de agora, confiando unicamente em ti para a salvação. Muito obrigado por esse momento. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso querido Brasil, abençoa a nossa nação brasileira, abençoa o nosso governo, Senhor. Dai graça, dai entendimento neste momento em que estamos passando. Abençoa a humanidade, Senhor. Abençoa que as pessoas possam te buscarem como Salvador com todas as suas forças, enquanto a porta está aberta. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a tua vida, até na próxima semana, Deus permitindo. Pretendemos continuar com esse estudo maravilhoso, a partir do versículo 16 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.